Olá, sejam todos bem-vindos ao Antiplantão Cast. Eu me chamo Wallace Bendavid e o Antiplantão Cast é um podcast que fala sobre empreendedorismo na saúde. E meu lema é: enfermagem que empreende não depende. E hoje nós estamos aqui com convidados especiais para esta mesa do podcast. Então, rufam os tambores, sejam bem-vindos, o Biratã Ribeiro e Bruna Lima. É um prazer receber vocês nesse podcast. Conhecer um pouco mais da história de vocês, então fiquem à vontade, pode se apresentar. Prazer é todo nosso, Wallace, estar aqui fazendo parte desse podcast. Tá, eu me chamo Biratã Ribeiro, sou enfermeiro, tá, tenho uma longa carreira dentro da área de saúde. Aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um prazer estar aqui, cara. Uau, seja bem-vindo. E Bruna Lima, caiu de paraquedas. Isso. Eu sou Bruna, sou nutricionista, nada a ver, mas da área da saúde também. E aí estamos aí fazendo essa companhia, essa dupla aí. Uau, é um prazer receber vocês e começar com esse bate-papo. O objetivo do Antiplantão Cast é mostrar que existe um caminho possível para aquela enfermagem que está lá naquele ambiente hospitalocêntrico, ainda na vida de plantões e não consegue enxergar uma oportunidade. Então, falando um pouco sobre essa trajetória dolorosa que a enfermagem tem, conta a sua história, Bira. Você começou direto como enfermeiro, como técnico? Quanto tempo de experiência você tem nesse mercado? Não comecei como enfermeiro, não. Eu comecei como técnico, tá? Eu já tô aposentando praticamente. Então eu tive uma trajetória, um tempo maior de técnico, e aí depois eu tive a oportunidade, porque eu tinha até o desejo de fazer enfermagem de nível superior, mas na época a gente não tinha condições, né? E quando eu tive a oportunidade, eu fiz a faculdade e a gente passou quando você faz o nível superior, você parece que sua mente abre, sabe? Você vê a coisa de uma outra perspectiva. Então, ao longo da trajetória, você vai vendo algumas dificuldades, você vai vendo algumas situações, principalmente em relação a famílias, as dificuldades que os familiares muitas das vezes têm, e isso vai te impulsionando, traz em você, pelo menos trouxe a mim, um desejo de ajudar, sabe? Eu acho que eu sempre tive esse desejo forte de ajudar o próximo. Então, isso foi um dos motivos que me impulsionou. E eu trabalhei em vários setores já, então é o que me facilita hoje. Eu tenho uma visão diferenciada de um quadro clínico para uma pessoa que já não tem mais a mesma experiência. Então, só veio a somar, só veio a agregar. Uau. E falando assim também, Bira, de onde surgiu o desejo ou a vontade de empreender? Você é um enfermeiro assistencialista nato, né? Te conheço desde 2007, já tem bastante tempo. Sempre aquele enfermeiro conciso, bem decisivo ali nas suas opiniões do dia a dia. Então, em algum momento o empreendedorismo passou na sua cabeça? O que te fez olhar para o empreendedorismo durante esse seu processo? Bom, Alice, acho que o principal motivo foi a oportunidade de estar ajudando outras pessoas. Tá? E você trabalha no regime de CLT, você fica muito fechado aquele mundo, né, de CLT. Quando você empreende, você se vê de uma forma diferente. Você consegue ajudar pessoas, que era o meu objetivo, né? Você consegue ajudar tanto famílias, quanto famílias de idosos, que é o nosso caso agora, quanto a própria família dos profissionais cuidadores. Então, sabe, o que me chamou a atenção para empreender é essa independência que eu tenho hoje de poder estar ajudando outras pessoas. Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então, você veio ali da assistência, ficou mais tempo como técnico do que como enfermeiro, e estar como enfermeiro abriu a sua visão. No período da assistência, você sempre trabalhou
ali na parte de gestão, de gerente, ou já foi de centro cirúrgico, pronto-socorro, CTI? Conta um pouco mais essa parte. Qual o objetivo de trazer essa essência do Ubiratã? É mostrar que um profissional, às vezes, que é muito bom naquilo que faz, no intra-hospitalar, ele pode pegar este conhecimento e aplicar dentro do seu próprio negócio. É comum hoje acharmos o seguinte: eu não consigo enxergar uma oportunidade. Eu estou aqui dando plantões, recebendo um valor que normalmente não é o justo pela quantidade de serviço que a gente trabalha, e a gente não consegue imaginar que existe uma outra possibilidade. Eu costumo dizer o seguinte: tudo quanto vier à tua mão, faça o bem feito. Porque se você tem o desejo de ir além daquilo que você está fazendo, a oportunidade ela vai te encontrar. Leandro Ladeira, ele vai dizer o seguinte: coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Então, naturalmente, a gente vai chegar nesse momento em que você me encontrou novamente, né? Me reencontrou através das redes sociais, e você já estava muito decidido. Eu nunca duvidei do seu potencial. Eu costumo dizer o seguinte: atualmente eu tenho mais de 6.000 alunos dentro do método Antiplantão, e desses 6.000, talvez se 10 ou 20 chegaram com uma decisão tão definida quanto você chegou, foi muito. Então, quando você chegou bem definido. Então, assim, contextualiza pra gente aqui um pouco das habilidades que você desenvolveu na condição de enfermeiro assistencialista e como isso hoje tem te ajudado no cotidiano dentro do empreendedorismo. Então, eu tive uma boa parte do tempo da minha profissão, eu fui técnico de enfermagem e até eu conseguir fazer a faculdade. A visão que a gente tem depois que você faz o nível superior, vem outras responsabilidades, né? Aí você não passa a ser responsável somente pelos seus atos, você passa a ser responsável pelos atos de outras pessoas. E isso te traz, cara, uma responsabilidade muito grande, sabe? Nem todo mundo consegue carregar essa responsabilidade. Eu, graças a Deus, eu consegui. E as pessoas, assim, os diretores, as pessoas que estavam acima, conseguiu enxergar isso. E de cargo de supervisão, eu passava para cargo de coordenação. A maioria dos hospitais que eu trabalhei, eu cheguei à coordenação. Então, eu sempre tive pessoas para gerir. E eu já estava... Você acaba se habituando a isso, sabe? Isso te traz uma experiência de vida muito grande. Não só profissional, mas experiência de vida mesmo. Porque lidar com pessoas, assim, você administrar pessoas não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter muito jogo de cintura, cara. Muito, muito. Tem a parte boa, tem a parte de ruim, tem os que aceitam, tem os que são mais resistentes. Então, e tudo isso você tem que ter bom manejo. Senão você não consegue. Uau. Sabe? Mas eu conseguia passar essa visão, conseguia passar a minha metodologia de trabalho, como eu gostava, como eu gosto, como as coisas devem ser feitas. E, graças a Deus, fui muito feliz até hoje, sabe? Consegui realizar boa parte do que eu tinha almejado. Hoje, o Ubiratã foi o primeiro da minha família a ter um nível superior. Uau! Só para você ter uma ideia, assim, que a gente vem de uma origem bem humilde, sabe? Então, isso... E você quebra um padrão ali gigantesco, né? Quebra muito. Eu sou o primeiro a mudar o contexto da história. Sim. E você vê que essa história vem se perpetuando. Hoje, Bruna, nutricionista, nessa empreitada junto com o pai, agindo dentro desse contexto. Mas a minha pergunta agora é dentro da seguinte situação. Baixa salarial, sobrecarga de trabalho, às vezes chefia tóxica. E como que foi, Bruna, nesse período para você, como filha de um grande gigante, de um grande nome da enfermagem, poder observar todo esse processo de ascensão do seu pai? Bom em absolutamente tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Então, você vendo os dois momentos, momento assistencialista, e hoje se mantém na assistência,
mas empreendendo, sendo um empresário, um homem totalmente visionário. Como que tem sido para você vivenciar isso na prática? Foi bem interessante porque realmente, né, eu cresci vendo um pouco da ausência pelos trabalhos, né, tanto dele quanto da minha mãe, isso, porque a gente entende que a enfermagem cobra isso, então a gente passa a entender. E depois, quando ele chegou e falou assim, não, eu quero empreender, olha só isso aqui. E aí eu falei, caraca, é isso, vai, tipo, vai mesmo, porque é diferente, muda, né? E como você disse, realmente, você sempre... Ele e minha mãe são, tipo assim, um exemplo muito grande dentro lá de casa, porque você consegue observar o caráter, como tratar as pessoas. Ele, então, se ele puder tirar a roupa do corpo pra dar, ele vai fazer isso, sem pensar 2 vezes. Eu não tenho dúvidas disso. Então, assim, a gente cresceu vendo isso, né? Observando e aprendendo com eles. Então, você vê que o jeito que ele trata as pessoas, você fala, caraca, é isso. Entendeu? Por mais que, eu sou o chefe, não importa. Ele sempre vai saber chegar, sempre vai saber falar. E isso te ensina a como você também tratar as pessoas. Independente de classe, independente... não importa, ele pode chegar em qualquer lugar. Ele vai tratar todo mundo igual, independente de qualquer coisa. E quando ele chegou falando assim, não, eu vou empreender, olha isso aqui. Aí eu falei, vai, mas eu achei que ele ia sozinho, né? Eu impulsionei ele assim, vai mesmo. Foi mesmo. Falei, vai, mas aí depois eu não sabia que a pegadinha tava aí. Não é vai, Bruno, é vamos. Aí eu falei, não, vai mesmo. É o combo. Vamos juntos. Isso aí, mas foi muito interessante ver, porque na minha cabeça, eu sempre tive essa questão de empreender, desde sempre, não sei o porquê. Tava lembrando hoje que eu pequenininha, 8, 9 anos, eu fazia desenho pra vender. Assim, verdade, 25 centavos, 50 centavos, não sei. Mas, assim, desde sempre. Então, eu já fiz várias coisas. Já vendi doce, já tirei fotos, já fiz várias coisas até chegar aqui. Então, pra mim, empreender tem essa aventura de... Uau. Caraca, é muito legal você saber. Aí as pessoas falam, mas não tem salário fixo. Eu não sei quanto eu vou ganhar. Mas bom. acho que o gostoso nisso. É o desafio, né? Porque, um tipo desafio. assim, eu sou responsável por quanto eu vou faturar no próximo mês. E se eu não colocar sangue nos olhos se eu não me fazer empenhar, acontecer, meu irmão, esquece. É verdade. Seria fácil demais você ficar naquela vida daquele... Cara, isso me dava uma ânsia. Por exemplo, eu estava no meu último trabalho, né, como enfermeiro da atenção básica, nível superior, né, tinha uma matrícula ali, só que eu entrava em nóia em todos os dias, pego o meu carro, dirijo pro plantão, volto pro plantão, vou pro plantão, recebo aquilo, resolvo os mesmos problemas. Meu irmão, que vida chata. Respeito, amigos, mas que vida chata. Tudo bem, nem todo mundo está para empreender e tá tudo certo. Sim, porque é difícil, né? Sim, assim. é um desafio. Os medos. Os devaneios que... Entende? Mas Nossa. pra quem nasceu para empreender, cara, tá tudo certo. Isso aí. Por exemplo, eu me lembro que em apenas um trabalho que eu tive férias. Porque eu nunca consegui passar mais de 1 ano. Porque vai me botar em CTI, cara, setor fechado, eu amo, eu acho... Tá rindo que você lembra, né, Bira? Eu acho lindo, eu acho da hora, mas caraca, isso me dá nóia, isso me deixa em taquicardia, me deixa acelerado. Entende? Tô em sala de trauma, tô em emergência. Eu quero que o paciente esteja chegando o tempo todo, paf, porque eu sou acelerado. Eu acredito que o empreendedor ele tem um pouco disso. Eu acompanho seus stories, o Bruno. Eu vejo isso também. Uma hora tu tá aqui, outra hora tu tá ali, tu tá aqui, tu tá acolá, mas o empreendedorismo tem disso, tem dos seus desafios. E que bom saber que o quanto eu vou faturar no próximo mês não depende do patrão. Isso aí. Não depende de política. Depende única e exclusivamente de mim. Eu posso simplesmente dar uma desculpa ou eu posso simplesmente fazer acontecer. Ultimamente eu tenho utilizado a seguinte frase e tem deixado algumas pessoas bem estressadas. Eu quero te desafiar também a pensar nisso. Você só tem 2 escolhas. INSS ou fazer acontecer. Meu irmão, ou você faz acontecer e cria sua aposentadoria sem depender de governo, ou você está fadada ao INSS. Isso nunca será o suficiente. E tá tudo certo, cara. A vida é feita de escolhas. Mas a Bruna falou algo, cara, que me tocou demais da conta. Bira,
De onde nasceu, cara, essa mansidão, essa calmaria? Tu pegou Gálatas 5 ali, fruto do Espírito, meu irmão. Mansidão. E, cara, desculpa, me ensina essa parada, dá um curso, dá um treinamento, eu já quero comprar. Onde nasceu? Como foi? Tu é o único dos irmãos? Deus olhou pra você e te deu essa parada. Não, eu tô falando isso por quê? Certa vez, na emergência, gente, pra vocês que não sabem, o Bira foi meu chefe de enfermagem em 2007. Não façam continhas que você vai descobrir a nossa idade. Não façam continhas. E eu trabalhava em emergência, sempre me achei muito bom em emergência e o que aconteceu não mudou. Outrora nós estávamos com uma paciente bem sobrepeso que precisou de um guindaste do corpo de bombeiro para poder levantar ela, colocar ela na maca. Alta dificuldade para entubar aquela paciente e conseguiram entubar. E na hora de cortar a roupa dela para ela poder ser transferida, doida aqui, eu que vos falo, cortei o cuff dela. Cortei o cuff dela. Gente, ela era muito desafiadora para entubar. Conseguiram entubar, eu cortei o cuff dela. Quando eu cortei o cuff, eu vi a abobrinha que eu fiz. Eu pensei, cara, deu PT, deu muito ruim. E o Bira pediu pra ir no CTI pegar alguma coisa. Eu aproveitei, tinha outros técnicos. Eu falei, vou logo eu, que ninguém vai desconfiar que era eu. Chegou até o local, né? O Bira com... Meu irmão, me explica essa mansidão. Ele com toda a mansidão do mundo. Todo mundo já sabia que era eu, o cenário era esse. Imagina, tu fez a abobrinha, tu saiu, tu voltou, todo mundo olhando pra tua cara. O Bira simplesmente me tirou daquele ambiente, me levou pra um local, conversou comigo. Ó, eu sei o que aconteceu, eu vi o que você fez e tá tudo bem, tá tranquilo. Nós conseguimos reverter. E ali você não deu... Cara, eu fiquei assim... Essa mansidão constrange. Eu sei que é do Espírito Santo, né? O amor de Deus, a bondade dele nos constrange. Mas essa mansidão pra você... Você não viu o que aconteceu, sabe? Você conseguiu ver o Wallace lá da frente. Sim. Você não matou um talento. Você não chegou e jogou um balde de água fria. Cara, você utilizou das melhores palavras. Então, de onde vem essa mansidão? Como isso nasceu? Como você percebeu que isso é um dom? É um dom que precisa e necessita ser perpetuado. É por isso que nós estamos aqui. Amigo, eu sempre fui essa pessoa aqui que você tá vendo, que tem essa calmaria, né? Que as pessoas falam. Bira, o mundo tá caindo ao redor dele, ele tá ali, tranquilo. Mas eu acho, é o Espírito Santo, cara. Eu acho que não tem outra explicação. Sabe, né, eu tenho uma irmã, eu e minha irmã. Ela é milhões de vezes mais acelerada que eu, conhece? Ó, milhões de vezes mais acelerada. E eu sou o mais velho, tá? E eu consigo ter, mas eu sempre fui. A minha mãe fala, olha, eu acho que deveria ser o contrário, né? Ela ser o menino e você, porque você é muito mais tranquilo, você é muito mais... Eu consigo resolver coisas em meio a situações complicadas, eu consigo manter a serenidade. Eu posso estar ali no meu interior, cara, pensando mil coisas, hiper estressado, mas ali naquele momento eu consigo parar e focar de como tomar a melhor decisão. Foi o que aconteceu no episódio com a gente lá. O que você acha que aconteceria com o Wallace se eu exponho o Wallace na frente de todo mundo ali? Eu ia quebrar um talento, irmão. Eu ia quebrar esse talento aí que tá aí pro mundo. Você já viu quantas vidas, quantas pessoas por trás desse talento eu ia quebrar? Então, a vida não pode ser resumida num episódio, cara. Não pode, sabe por quê? Como eu falei, a gente fez a nossa... Aquele episódio, aquele fato não te define, não te definiu. Sabe? É a pessoa extraordinária que você é e o profissional. E eu conseguia ver isso. Eu conseguia ver. Então, e eu sempre tive uma coisa muito... Isso aí, a minha mãe sempre, sabe? Ela foi muito... A gente teve uma educação muito, muito, muito firme. Ela... Primeira coisa que você... Se você quer respeito, você tem que primeiro respeitar. Porque você nunca vai... O respeito, ele vem... É natural, Wallace. É natural. Eu nunca, em toda a minha carreira, eu precisei falar para alguém que eu era o chefe. Nunca. Sempre foi muito natural. Eu nunca... Eu falei... o dia também que eu precisar falar isso, tem alguma coisa errada comigo. Uau. Eu que não tô sabendo passar. Eu nunca precisei. Sempre, todas as coordenações foram aceitas de forma muito natural, sabe? Eu nunca precisei impor nada. As pessoas já olhavam já e sabia quem era o Bira e como o Bira gostava, mas eu sempre dei exemplo. Não tem essa porque eu sou coordenador, porque eu sou enfermeiro.
Cara, eu tô lá ajudando a dar banho, eu tô lá ajudando a desprezar uma diurese, eu tô lá ajudando a dar uma alimentação. Então, quando às vezes as pessoas chegavam e viam o Bira ajudando a servir um almoço, Isso constrangia. ficava impactado. Ué, porra, se o meu coordenador tá fazendo isso, pô, cara, isso é a melhor coisa, é você, o teu exemplo, cara. Sabe? E o respeito acima de tudo. Eu acho que quando você parte do princípio que respeito para ser respeitado, acho que tudo flui de forma natural. Não sou uma pessoa arrogante, longe de mim uma coisa dessa. Se eu tiver que conversar com alguém, eu vou chamar no canto. Você é a prova viva disso. E todas as pessoas que trabalham comigo ainda hoje sabem que eu sou assim, tá? Eu chamo, nunca exponho ninguém, eu chamo sempre num canto, numa salinha. A gente pode cair o mundo ali, mas vai ser eu e você. E também é o seguinte, acabou ali, vida que segue, amizade continua, trabalho. Sabe? Isso aí... A palavra de Deus diz que o amor dele nos constrange. E, Bira, não é simples e não é fácil ouvir. E isso eu tô aqui aprendendo, tá? Eu tô aqui aprendendo. Porque o seu tom de voz não muda, ele não tem entonação, é aquela dali, aquela mansidão, essa calmaria. E hoje eu lido com muitas pessoas, principalmente profissionais da área da saúde. Sim. E eu me lembro, a gente já vai entrar nesse ponto em que você encontrou o método e que você começou, mas se faz muito necessário trazer alguns pontos, porque eu vou extrair ao máximo da sua essência para entender o porquê que você deu certo. Sim. Entende? Eu não tô aqui apenas para falar, não, o Bira deu certo. Não, eu vou buscar a sua essência, porque eu entendo, o Bira, eu sei que isso vai dar corte, eu sei que isso pode dar muitos haters e tá tudo certo. Mas o sucesso, ele depende de sorte na minha cabeça. Por quê? O sucesso, ele depende de sorte. Eu preciso estar no caminho da sorte para ela me encontrar. E a sua vida, você caminhou para este ambiente, para este local. Sim. Então, para mim, sorte é isso. Não é sorte, eu acordei e joguei na Mega Sena e ganhei. Não, não é isso. Para mim, a sorte é você estar andando em direção do caminho daquilo que você inconscientemente deseja, que é o bem-estar familiar, uma boa remuneração, ajudar e servir pessoas. Então, para mim, a sorte é dentro dessa concepção. Tem uma frase que diz: a sorte, ela é um bichinho preguiçoso que cai nas costas da pessoa em movimento. E a todo instante você esteve em movimento, você está em movimento, cara. O tempo todo. E pode parecer louco, mas isso me deixa assim, cara, irado. Você entrou em contato comigo e algo me preocupou de forma positiva. Quando você me encontrou para iniciar no meu método, não vamos falar isso ainda, mas a tua certeza a todo instante de que já deu certo, eu tenho todos os áudios aqui. De onde vem essa certeza, essa convicção? Como que isso surgiu ao longo da sua vida? Tá, eu vou trabalhar no hospital, vou chegar num cargo de coordenação e, cara, já deu certo. Eu vou fazer tal coisa, já deu certo. Eu vendo tantas pessoas por conta da mentalidade, com potencial inigualável, que poderia chegar no topo, mas não chegaram por conta da mentalidade, e você chegou para mim com toda a calmaria, dizendo que já deu certo. E engraçado que outras pessoas me faziam ter dúvidas, mas com você em nenhum momento eu tive dúvidas de que você daria certo. Mas como explicar, cara, Tu entende, Bruno, onde eu quero chegar? Tu fica estressado igual eu fico. Eu fico estressado, mano, é louco demais, mas me ajuda a entender isso, por favor. Cara, eu acho assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu já entro na certeza. Mas tu estudou, tu leu algum livro, me ajuda. Olha, eu tô quase pegando, você tá entendendo? Se eu tiver menor dúvida de que não vai dar certo, eu não entro. Mas explica isso, vai, dá teu jeito. Eu entro, eu mergulho de cabeça. Eu mergulho. Eu não aceito. E depois que eu entro, a coisa tá aí pra dar certo, Wallace. Só depende da gente, só depende de mim. Eu penso assim, eu ponho isso na minha mente. Só não vai dar certo se eu não quiser. Só não vai dar certo. Esse não dar certo vai depender mais de mim do que
qualquer outra coisa. Se eu me propor, se eu me dedicar, se eu fizer... Tudo que eu precisava era o caminho das pedras, irmão. Alguém pra Entendeu? orientar. Só pra orientar pra onde eu devo ir. Mas a orientação é a técnica. Bob Proctor vai dizer que o sucesso é 95% mentalidade. 5% eu li Bob Proctor. Técnica. Entendeu? Cara, então busca aonde nasceu essa mentalidade. Vai lá nos primórdios, bira criança, bira adolescente, bira... Cara, onde nasceu? Entende? Porque outrora eu fiz isso com uma das nossas mentoradas, que logo vai estar gravando podcast também, que é a Letícia Rodrigues. E a chavezinha dela virou, ela falou, numa mentoria individual, ela falou comigo, Wallace, enquanto eu fazia apenas pra cumprir tarefa, as coisas não funcionavam, a chavezinha não virou. Até que eu entendi que se eu não fizesse acontecer, ninguém ia fazer por mim. É isso aí. Então, assim, ela entendeu essa virada de chave. E pra ti, não só agora dentro do empreendedorismo, a sua chavezinha ela já virou há muito tempo antes. Tu pegou ali o versículo que Salomão, cara, falou, tudo quanto vier a tua mão, faça o bem. E tu consegue entender como que vê essa essência, buscar lá nas raízes, nos primórdios, isso? Cara, a gente tem uma... Assim, a minha mãe é uma pessoa muito... Eu acho que eu herdei boa parte disso dela. A minha mãe é uma pessoa muito dedicada a tudo que ela fez na vida, sabe? Minha mãe não era uma pessoa que não teve muita instrução, tá? Mas ela era uma pessoa muito dedicada. Trabalhava muito, trabalhou muito para eu estar aqui hoje. Então, ela, apesar dela não ter muita instrução, ela tinha muita lição de vida. Uau. Sabe? Muita lição de vida, muito caráter. Então, isso ela conseguiu, de certa forma, passar pra gente. Essa mansidão nem tanta, né, Bruno? Mas ela, sempre que ela se propunha a fazer alguma coisa, ela também ia até o fim. Ela não aceitava. E eu cresci observando isso. A minha mãe foi o meu maior exemplo, cara. Uau. Então, ela não tinha nada que a minha mãe falava assim, ó, eu vou hoje fazer isso e isso. Aí, a partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais das coisas, eu falei, poxa, mãe, mas tem certeza que isso não vai dar certo? Não, vai dar certo sim. Vai dar certo. Mãe, só não vai conseguir isso, ela vai ficar cansada. Então. Não, vai sim. Você vai ver que daqui a pouco a coisa vai mudar e eu vou fazer e vai dar certo. Cara, ela ia lá, ela fazia. Uau, então tu tem e acontecia. Sabe? Aí eu falei, poxa, cara, porque ela falava, não vai dar certo por quê? Só se eu não quiser. Uau. Ela ainda falava isso pra gente. Discipular. Só se eu não quiser, não vai dar certo. Ué, eu que vou lá e vou fazer, o jeito dela, né, de falar. E eu cresci assim, cara. Não, vai dar certo, só se eu não quiser, só se eu não quiser. Eu falei, poxa, o sucesso só depende da gente, cara. Uau. Ou você tem duas opções. Ou você se acomoda ali, naquele círculo, de trabalha, recebe, paga, trabalha, recebe, paga, trabalha, recebe, paga, ou você tenta virar a chave. Foi o que eu tentei, que a gente fez. Uau. Entendeu? Falei, não, eu vou sair desse círculo. A partir de hoje eu vou fazer acontecer pra mim, pra minha família, pro bem-estar da minha família, pro crescimento da minha família e servir, cara, de exemplo para outras pessoas. Para outras pessoas enxergarem, terem a visão de que existe um mundo fora daquele círculo que a gente está acostumado a viver. Tem oportunidade, a oportunidade está aí para todo mundo, Wallace. É só você arregaçar a manga, filho. Essa calmaria é boa demais. Não, pensa junto comigo. Seu Joaquim tá lá no plantão. Ele tá à noite, 2 horas da manhã, trocando fralda com fonezinho de ouvidos. Aí vem o Bira e fala assim, a oportunidade tá aí pra todo mundo. Mas é o que nós estávamos conversando nos bastidores desse podcast. Eu preciso sintonizar aquela estação, aquela frequência. Também. E você sintonizou muito bem essa estação, essa frequência. Mas, Bruna, como que foi e como que é pra você esses bastidores, né? Ao longo da sua vida, ser mentorada nessa proporção, que você é um discipulado. Vendo essa calmaria, vendo uma pessoa que quando se propõe a fazer uma coisa, não desiste. E hoje eu te acompanhando também nas redes sociais, eu vejo que você tem dessa essência. Como que você contextualiza isso na prática? Então, como que dá pra desistir? Me fala. Não tem como. E eu tava pensando que ano passado, em junho,
eu fui trabalhar, fui ser CLT. Lá em Angra, né? E aí foi um desafio muito grande, porque eu tava longe e eu ficava de segunda a sexta, eu vim embora na sexta. Então, tipo assim, era muito puxado. E aí eu várias vezes pensei em desistir, tá? Porque acordar 4 e pouca da manhã, e aí aquela correria, um frio sozinha, andava o dia inteiro. E aí eu falei assim, acho que eu vou desistir. Ih, não vou ficar aqui não. Não. Aí foi passando, né? Aí chegou na época, aí eu ainda falei com meu esposo assim, falei assim, ó, se chegar a data do término lá do contrato, se ela me passar nesse contrato, no outro mês eu vou pedir pra sair. Aí ele, vai? Falei, vou. Chegou num dia, aí ela me chamou, me demitiu. Aí eu fui tão feliz naquele dia. Nossa, eu falei, gente, nunca mais quero ser CLT. Aí tudo bem, aí passou aquele período, aí engraçado que no dia eles foram me buscar. E quando eles chegaram, eu já tava com a mala pronta pra ir embora. Prontíssima. E vim embora. E aí depois, foi em setembro, no outro mês, ele me chega com essa surpresinha. Que legal. Então foi tudo bem recente. Foi. Então, assim, pra mim foi uma mudança. Você vendo um ano depois, onde eu estava e aonde eu estou, né? Então, assim, foi por conta deles dessa questão de não desistir. Quantas vezes eu pensei, não, vou largar isso aqui, isso não é pra mim não, né? E você vai passando isso, você vai vendo. E aí, quando ele veio com o projeto, eu falei, não, vambora, ué. Pra mim, então, é mais desafiador ainda, é uma delícia. Eu falei, não, vambora, é isso aí. Então, assim, ter essa experiência dentro de casa, você fala assim, tipo, eu não estou sozinha. Então, eu sabia que eu estava lá. E eu sabia que a qualquer momento, se eu quisesse desistir e voltar para casa, eu seria apoiada do mesmo jeito que eu fui para ir. Uau. Então, assim, para mim foi um momento, assim, uma virada real. Engraçado que a gente perpetua isso pela nossa descendência, né? Ou seja, não desistir de algo que se propõe a fazer. Sim. Se todos entenderem isso, se eu defino onde eu quero chegar, ponto. Eu sei que alguns caminhos podem me levar até lá, ok? Quando você liga o Waze, eu quero ir para São Paulo. Você ligou ali o Waze vai te dar algumas opções para você ir para São Paulo. E qual que é a grande questão? As pessoas, elas desistem do destino final. Elas têm inúmeras possibilidades para recalcular a rota. Sim. Mas recalcular a rota, Bira, dá trabalho. Dá trabalho. Recalcular a rota dói. Recalcular a rota machuca. Recalcular a rota é solitário. Então eu prefiro desistir de chegar no meu objetivo final do que recalcular a rota. Por exemplo, desde quando eu decidi empreender e chegar aonde eu vou chegar, a minha mente ela já está até lá. Então o meu corpo ele se torna escravo dessa frequência que eu já liberei. Verdade. Não importa. Todas as perguntas que eu me faço durante o percurso essa proposta que eu estou recebendo me aproxima do meu destino final? Se ela não me aproxima, pode ser uma proposta financeira muito boa. De nada adianta eu aceitar uma proposta que me distancia do meu propósito, do meu objetivo final. Mas só que as pessoas, o que elas fazem? Elas até colocam o objetivo final. Mas durante o processo, elas começam a ter obstáculos, desafios, dificuldades. Só que elas não entendem que os obstáculos podem servir como trampolim para elas alcançarem o topo. Elas acreditam que aqueles obstáculos ali é para que possa paralisá-las. Elas não entendem que se elas vencerem aquele obstáculo, elas estarão mais próximas dos seus objetivos. Então eu digo o seguinte, erra o quanto antes. Erra demais, mas procura não repetir os mesmos erros. Porque se você erra em coisas diferentes, você está avançando. Então, o fracasso, ele é temporário. Quando você entende que o sucesso ele está logo após o fracasso. O que é o sucesso? É você vencer o fracasso. De fracasso em fracasso, você cria um aprendizado e você chega ao topo, ao sucesso. Bira, vamos lá. Assistência e desejo mútuo em querer mudar, em querer ter uma vida financeira transformada. O ano era 2024 e você me encontrou. Qual
que era o teu sentimento naquele momento, o que a assistência estava desenhando para você, o que o cenário financeiro mostrou para você, que até então você então decidiu, através de um anúncio que você viu, tomar a decisão de viver um novo normal e em menos de um ano construindo uma história aí em ascensão avassaladora. Conta um pouco mais do cenário financeiro, assistencialista, família que te propôs a tomar essa decisão de mudança. Então, dando continuidade ao que você falou há pouco, eu acho que, sabe o que falta, Wallace? É a pessoa estar preparada para o processo. Sabe o que acontece? Você tem a promessa, irmão. Mas para você chegar no propósito, você tem um processo. Isso eu sempre tive em mente. A promessa, até o propósito, tem um processo. Se você não estiver preparado para o processo, você vai desistir mesmo, porque tudo te leva para desistir. Você tem medo, acontece, você erra. A gente erra muito. Entendeu? E isso faz parte do processo do teu crescimento. Você aprende, às vezes, muito mais com os seus erros do que com os seus acertos. Então, da promessa até o propósito, tem um processo, irmão. Isso eu falo para todo mundo. Irmão, se Davi soubesse do processo, ele ia aceitar a promessa? Na China. Irmão, tá, você foi lá, vai ser rei. Tá lá. Pô, beleza. Até ele chegar, irmão. Se falasse pra ele que ele ia ter que matar um leão, matar um gigante, ele não ia, porque tem um processo. Então, a gente tem que estar preparado, ciente de que toda decisão, todo início, todo propósito tem um processo até você chegar. E eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Eu sei que tudo que a gente começa, eu sei que vão ter erros e acertos. E muitas das vezes mais erros que acertos. Mas a gente vai pagar. Eu nunca desisti. Eu nunca fui uma pessoa de desistir em nada. Mesmo eu aí errando, eu não. Vamos voltar, recalcular a rota e vamos fazer diferente. E assim a gente foi, e assim a gente tá indo até hoje. Ó, pra você que tá assistindo esse podcast, não anotou esse insight, eu já peguei aqui os 3 P's. Processo, propósito e promessa. Promessa, processo e propósito. Se tu não anotou isso, anote e revisite esse podcast quantas vezes for necessário. Porque aqui a gente está trazendo essências, insights. Você trouxe Davi e automaticamente a minha mente já se reportou a José. José, ele recebeu ali uma promessa da parte de Deus através de um sonho, só que tinha um processo árduo, doloroso. Pesado. E o que é para você o processo, Bira? Antes ainda de você contar a respeito da pergunta que eu te fiz, durante toda a sua trajetória, como que você fez para suportar o processo? Eu já tinha conhecimento de que o processo é árduo em tudo que você se propõe a fazer. Olha, nada vem de graça. Você vai ver na maioria das pessoas que conseguiram sucesso, elas tiveram o processo delas, cara. E nem por isso elas desistiram. Entendeu? Então, quando a gente começa, você já tem que ter em mente que nem tudo será flores. A gente vai ter dificuldades, a gente vai ter... Bom, tem meses que você a situação tá mais apertada do que o mês anterior. Às vezes, você perde cliente falece. Então, isso tudo acontece. Mas você, tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente, porque tudo que a vida te leva é para você desistir. Tem pessoa que fala assim, a pessoa que está acostumada ali naquele mundo CLT, ela não sai justamente por isso. Porque ela já tem o salário dela garantido todo mês, não tem que esquentar a cabeça, é só ela ir trabalhar e o salário dela está garantido, é certo. É certo. Né? Se ela não falta, o saláriozinho dela está lá, é certo. Irmão, agora quando você se propõe para uma coisa sua, muitas dúvidas, cara. Será que eu vou ter? Se eu não vou ter? Será que eu... Cara, é louco, é assustador mesmo. Mas você tem que partir para cima. Eu nunca desisto. Nunca desisti. E falo com eles. Se propõe, mas esteja ciente do processo.
que você vai chegar no propósito. Não tem como não chegar. Não tem como. A matemática dele é 2 mais 2 são 4. Ué, não tem como, olha. É simples assim, cara. E isso eu fico agraciado. Eu não sei você, Bruna, mas eu fico com toda a sinceridade, porque assim, nós estamos perpetuando, cara, livros escritos pelo homem e a palavra de Deus. Sim. Tá lá, Provérbios 23, 18, o seu futuro será bom, os teus sonhos não serão frustrados. Isso aí. Entende? E quando eu leio isso, eu tô fazendo o quê? Trazendo à tona, cara, aquilo que foi inspirado por Deus e tá escrito lá. Se eu não desistir, eu vou chegar lá. Cara, é notório, parece bobo. Sim. Mas é de uma precisão, de uma realidade tão profunda. Conta pra mim, Bira, como que foi o cenário até você tomar a decisão de iniciar no método? Você viu o anúncio, mas até você ver o anúncio, o que você queria mudar naquele momento em relação à sua vida pessoal, profissional, financeira? Conta um pouco desse cenário. Então, eu queria mudar principalmente a minha situação, a qualidade de vida da minha família, principalmente. Porque eu vivia naquele círculo ali, eu não via saída. Não tinha muita perspectiva. E qual círculo era esse, Bira? Seja bem agora, destrincha, porque eu sei que isso vai ajudar outras pessoas. Sim. Trabalho, recebe, paga a conta, acabou o dinheiro. Trabalha, recebe, paga a conta, acabou o dinheiro. Por quanto tempo isso perdurou, Bira? Cara, isso aí, eu vou dizer que os meus filhos já estão criados, né? Mas aí, um bom tempo da criação deles, sabe? Porque a gente sempre procura dar o melhor. Né? Bons estudos, uma boa educação, uma boa orientação, mas preparar para o mercado, preparar para a vida, isso tem um custo. Então, a gente se privava, tanto eu quanto a mãe deles, tá? A gente se privou e se priva de algumas coisas em prol do crescimento deles, entendeu? Sim. Só que quando a gente não tinha um patamar tão elevado que te dava condições de você dar essa qualidade toda e ainda você conseguir usufruir de alguma coisa para... Falei, então eu vivia naquele círculo ali. Falei, poxa, não é possível, cara, isso tem que mudar. Tem que haver uma outra forma. Não é possível, todo mundo consegue, não é possível ter que viver assim, sabe, ali, apertado, ali, de se preocupado em pagar isso, pagar aquilo. Quando eu fui e vi o Wallace, deitado lá de jaleco, na linha do trem, aí eu, caramba, cara, o Wallace. Eu falei, pô, o Wallace, que o Wallace? Aí eu fiquei prestando atenção, né, no anúncio. Aí eu vi o método. Aí, imediatamente, passei uma mensagem pra você. Wallace, como funciona, cara? Como é que é isso aí? Porque eu vi ali, eu falei, poxa, eu tenho já a minha experiência. Tenho alguns conhecimentos. Uau. Para tudo. Eu tenho já a minha experiência. Você acredita que a experiência que o seu Joaquim, lá da ponta, tem, soma para ele empreender com cuidados domiciliares? Como que é isso, Bira? O que você juntou? Quais foram as junções que você fez? Porque se você vive naquele ambiente, você já está acostumado a ver, a ter paciente, a cuidar. Se você está acostumado a cuidar, irmão, você ser empreendedor, cuidador de idosos, nada mais do que você trazer para si o que você dispõe para outras pessoas. Entendeu? Pro teu empregador, eu vou fazer a mesma coisa, só que para mim. Eu já estou acostumado a ver cliente de alta, média, baixa complexidade. Eu sei diferenciar um cliente do quadro clínico dele. Eu sei disso. Que muitas das vezes pode parecer desesperador para quem é leigo, mas pro seu Joaquim que está lá dentro do hospital cuidando e tratando, principalmente numa unidade de terapia intensiva, ele vai saber diferenciar, ele vai ter essa visão. Então isso me ajudou muito. Quando eu vi o método, quando você conversou comigo, eu falei, pô, minha mente já foi lá na frente, cara. Minha mente já... Caramba,
caramba, cara, aí, pô, então, tem experiência, soma conhecimento. E uma coisa que é muito, muito peculiar, né? Eu vou falar isso depois a fundo. Muito peculiar da Cuidar, assim, que eu tento fazer um diferencial. É a minha proximidade com cada familiar. Sabe, eu faço questão de ir, de conhecer, de falar. Eu sinto essa necessidade. E isso traz toda a diferença quando você chega e conversa, sabe? As pessoas entendem o seu trabalho, entendem o seu profissionalismo, sabem da sua capacidade. É diferente, cara, é diferente. Uau. É uma coisa muito... É mágico. É mágico. E a sua decisão, Bira? Vi o anúncio, conheço, entrei em contato. A sua decisão até iniciar no método, passou algum medo, alguma insegurança nesse processo? Como que foi para você vencer isso para poder iniciar? E o mais legal, vocês ainda vão ter a oportunidade de ouvir. O Bira, na ocasião, ele não tinha o valor simbólico para investir no método. Sim. Meu amigo, tô na vida de CLT, tá chegando o final do mês, não tem problema. Na data X, eu efetuo o pagamento e entro. E assim foi. Como que foi nesse processo, Bira, de você, as inseguranças, os medos, até você iniciar e depois que você iniciou? Isso, eu gosto muito dessa história, a Bruna também vai falar. Em quanto tempo vocês levaram para abrir a Cuidar Sênior? Cara, assim, do tempo que... Esse período foi interessante, porque você passa 1000 coisas na tua cabeça, né? Caramba, eu vou iniciar numa renda que você já tem muito limitada, você tem que tirar parte dela para um propósito que você não sabe se... Você tem 1000 interrogações na tua cabeça, né? Mas como eu falei anteriormente, cara, se eu começar... Falei, ó, eu conversei com a minha esposa, com a Marilza, e ela me apoiou. Bira, vai em frente, cara. Vai em frente. Vai dar certo e vamos embora, a gente tá junto nisso aí. Chamei a Bruna, isso foi um domingo. Domingo, a gente comprou o método, começou a estudar. Na sexta, gente, comecei a estudar, eu estudei... Eu falava pra Bruna, tá em qual? Não era? Irmão, eu devorei aquele método. Uau. Devorei. Aí a Bruna, não, tô nesse, tô naquilo. Não, Bruna, ó, vambora. E eu lá estudando. Bruna, vamos abrir uma empresa, cara? Sexta. No domingo, a gente acabou de almoçar, tava conversando, o pessoal descansando. Aí tá eu e ela, a gente conversando, tirando as dúvidas um do outro. Bruna, vamos abrir uma empresa, Bruna. Pô, vamos fazer a nossa empresa, cara. Pô, a gente vai empregar pessoas, ajudar pessoas, cara. Aí ela ficou assim, sério? Pô, não, vambora, a gente não comprou o método, cara. Então, a gente não tá estudando? É só a gente seguir, cara, que tá aqui. Não tem como, é só seguir o que tá aqui. Não deu certo, eu ainda falava pra ela, não deu certo pro Wallace. Bruna, vai dar certo pra gente. É só a gente estudar, a gente tem que se dedicar. Então vamos. Então tá, começamos com o nome. Tudo isso ainda no domingo, após o almoço. Após o almoço. Sério? Cara, aí a Bruna pode falar melhor que eu, porque ela entrou, criou a empresa. Demoraram quanto tempo pra escolher o nome? Foi rápido. A gente... No domingo ainda? No domingo ainda. Foi tudo, a gente fez tudo no domingo. A gente fez tudo no domingo. Criou o logo, primeiro começou com o nome da empresa, depois criou o logo. Vamos lá, qual que é o nome da empresa? Cuidar Sênior RJ. Uau. Aí no domingo, pós-almoço, já criaram o nome. Isso. A logo demorou pelo menos... Não. Aí criou o primeiro nome, aí eu fui vendo a cor, né, já imaginamos, aí fomos vendo, o que você acha disso? Aí fomos conversando ali, e aí já fiz a logo. Falei, já criei o Instagram, já botei lá. Falei, já tá pronto aqui. Aí eu falei, agora tem que abrir o CNPJ. Ele, não, vamos abrir amanhã, que não sei o que. Eu, não, cara, vamos abrir agora, porque amanhã ele ia trabalhar, né? Ele trabalha de segunda a sexta, não tem tempo. A gente tem uma sequência no método. Isso. Né? Primeira semana... Ele queria acompanhar o seu primeira tempo. semana, Uau, segunda semana, isso. né?
Segunda, eu falei, Bruna, a gente tá na então primeira... já vou mudar isso no a gente método tá na já, primeira pra semana acelerar. ainda. Vai que tem mais biras e Bruna. Eu não tinha esse tempo. Demorar. Uau, tem Porque ela queria me sugar enquanto eu tava em casa, né? Aí ela passou, cara, umas 3 primeiras semanas, ela botou tudo na tarde de domingo. Uau. Primeiro... É isso mesmo. Eu ensino o processo todo em 3 semanas, que é o plano de ação. É isso Cara, aí. vocês pegaram 3 semanas e resumiram ela pra uma tarde de Isso aí. domingo. É. A Cuidar Sênior RJ existiu, vocês conseguiram fazer todo o processo, todo o passo a passo. Ok. Ainda o Google Meu Negócio. E o Google Meu Negócio. Carambolas. Foi tudo no domingo. Cara, vocês fizeram assim... Tá. Da abertura da empresa até o primeiro contrato, demorou quanto tempo? Foi no mesmo mês. Foi no mesmo mês, a gente fez em outubro. No finalzinho. Acho que uma semana ou 2 depois. Não, foi no final do mês, porque... No final. Foi a Cuidar, a gente conseguiu criar Cuidar no começo de outubro. E no final de outubro a gente fechou nosso primeiro contrato. Foi. Uau. Como que foi Primeiro esse contrato? Não, aí, irmão. Aí vem aquele montão de... O que faz, né? Quando a pessoa liga... A gente fica... Primeiro, você fica ansioso pra alguém te procurar. Aí quando alguém te procura, você não sabe o que fazer. Agora. Aí, E o telefone do Wallace toca. E agora, Wallace? Aí, Wallace, vou cobrar quanto, cara? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho a menor noção. Aí o Wallace, não, onde é? Eu falei, pô, Zona Sul, tal, é todo dia. Aí o Wallace fui falando pra ele. Aí a gente precificou. A gente precificou? Vamos ver, né? Bruna, vamos esperar. A gente mandou a proposta, aí ela fez a proposta bonitinha e tal, a gente mandou. Não deu tempo. Porque quando ele entrou foi bem no início. Então eu ainda tava digitando algumas coisas. A gente não tinha proposta, a gente não fazia, foi conversando, foi ligação. Uau. Foi ligação. Eu conversei com ele. Ele trabalhando e o moço... E tu no CLT lá, Isso. trabalhando, e você negociando. E ele com o me cliente. ligou, e eu fiquei desesperada, né? Aí eu conversei com o moço, fui, né, conversando. Aí eu falei pra ele, vou conversar com o meu financeiro, vou verificar pro senhor e já retorno. Ele, tá bom, fico na guarda. Eu liguei pra ele desesperada. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? A gente não tinha nem banco de dados ainda, a gente tinha acabado de começar. Não tinha nada, E eu desesperada, eu falei, e agora? Aí ele foi, não, fala tanto, vai conversando. E aí eu fui conversando com ele, por fim ele aceitou minha proposta lá. Uau. E aí depois foi correria, porque aí tinha que digitar o contrato, tinha que digitar tudo. E aí eu... Procurar fazer o banco de dados. Fazer o banco de Óbvio, dados. né? 3 semanas em uma tarde de domingo. É porque eu não pensei nessa parte, né? Poxa. Mas vou te falar, eu costumo dizer o seguinte. Se às vezes eu vou usar essa palavra, mas com entendimento. Se eu não atropelar o processo, eu procrastino. Porque se eu esperar muito pra começar a fazer, cara, eu vou procrastinar. Então, em uma tarde, eu costumo falar o seguinte. Tenha banco de dados antes de prospectar cliente. Mas se acontecer de prospectar antes ou chegar até você antes, cara, Dar-se-vos-ei teu jeito. Tá lá em 1 Wallace, capítulo 1, versículo 1. Cara, bota o pé, papai do céu vai botar o chão. E se não botar, tu cai e aprende, tá tudo certo. Verdade. Uma tarde, empresa aberta, tudo feito, o primeiro contrato veio no primeiro mês. Tu lembra de quanto que foi em média esse primeiro contrato? Acho que foi 10k, né? Uau. 10k. Uau. Então, a tua mente ali já começa a ganhar uma percepção. Você sintonizou a frequência da sua mente já naquele momento em valores diferentes. Sim. Porque, por exemplo, hoje, nós estamos no Rio de Janeiro, um salário para um enfermeiro de 10 mil reais, a gente já tá falando que é fora de um contexto, né? Pro enfermeiro ver ali um Pix na tua conta de 10 mil, tem que trabalhar uns 3 ou 4 meses, dependendo do local. E dali a tua mente já começou a processar. Me impulsionou. Caramba! Me impulsionou. E daí para os próximos, conta um pouco hoje como que funciona a operação da Cuidar Sênior RJ. Desde a gestão, banco de dados, o que vocês implementaram e qual que é o diferencial hoje da empresa de vocês? Então, hoje a gente conseguiu manter criar um banco de dados bem robusto, tá? A gente tem um banco de dados. E como que vocês fizeram para criar esse banco de dados de vocês hoje? Quais são as estratégias, Bruna, que vocês utilizaram? Então, bem no iníciozinho, como ele sempre trabalhou, né, na questão hospitalar, eu criei um bannerzinho lá e coloquei que tava, né, aceitando currículo. Uau. Aí ele compartilhou no WhatsApp, minha mãe compartilhou, aí eu criei um Facebook também da empresa e coloquei lá, joguei lá no Marketplace, né, e aí começou a surgir alguns
E hoje, eu já não sei mais de onde vem. Sei que toda hora é um currículo chegando. Uau. Mas no início foi assim. Mas e o processo seletivo? Banco de dados, ok? E o processo seletivo? Como é que eu faço para avaliar esses currículos? Então, isso aí eu faço questão. A Bruna, ou a gente conversa pessoalmente no nosso escritório, ou então a Bruna faz entrevista online mesmo, mas eu faço questão que todas, videochamada, todas passem pela Bruna primeiro. Todas. Porque a Bruna tem um manuseio, né? Melhor. Tem. E o que é legal é que vocês seguiram exatamente aquilo que eu ensino. Começam com o MEI, porque a enfermagem, cara, não é comum ter 3, 4 mil reais, não. Estamos falando de uma realidade, cara, financeiramente falando, escassa. Escassa mesmo. Escassa, meu irmão. Já estive na ponta. Então, eu falo, cara, começa com o MEI. 80 reais por mensalidade. É mais tranquilo, é mais simples. Sim. Eu consigo pagar. Fechou os primeiros contratos, eu migro do MEI para o LTDA. E hoje vocês já estão nesse processo. Conta, como que foi o processo de transição do MEI para o LTDA? E como que isso vocês implementaram na Cuidar Sênior? Então, a gente conseguiu, em 5 meses a gente teve que migrar. Uau. O tamanho era a movimentação e os clientes, né? Então a gente teve que migrar porque a gente ia extrapolar o limite máximo do MEI. E quando a gente se propôs, a gente fez a migração, a gente está ainda num processo que o que acontece hoje, a Cuidar RJ, ela está passando por um outro nível. A gente tem a nossa linha de cuidadores, tá? E a gente já está migrando para o mercado atacadista. Calma aí. Vamos lá. Enfermeiro, CLT, plantonista, ritmo hipnótico, falado no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Trabalhar para pagar a conta, aumenta o padrão de vida, continua trabalhando, aumenta trabalho, tá. Então você vai lá e quebra esse ritmo hipnótico. Ok, e começa a empreender com cuidados domiciliares, abre uma empresa em uma tarde de domingo, fecha o primeiro contrato de 10K no primeiro mês e em menos de 1 ano você já abriu a sua mente para empreender em um novo negócio. Ok, então vamos lá. Como que você viu esta oportunidade e o que te levou a pensar que você não nasceu tão somente para empreender em uma área, em um nicho só? Outrora, você estava lá no ritmo hipnótico, trabalhando para pagar a conta, vivendo nesse ciclo vicioso. E agora você já quebra esse ritmo, já tem uma empresa e agora você já está com uma outra empresa. Conta isso, por favor. Então, eu tive essa visão dentro do ambiente hospitalar, né? Eu tive muita proximidade com materiais, né? Com solicitação de materiais. Então, isso me despertou. Falei, poxa, e se eu fosse o fornecedor desse material que ela está procurando? Sabe? Aí a minha mente já... No mesmo momento, eu liguei para a Bruna. Bruna, o que você acha da gente partir para essa outra atividade? Ali, paralelo, né? Ela falou, aí ela falou, pô, Bruno, Bira, é uma parte que eu não... Falei, não, mas tranquilo, a gente tá junto, Ué, a gente tá junto nisso aí. A gente centraliza a Cuidar, aí Cuidar nasceu de cuidados domiciliares, né? Nasceu aí. A outra atividade surgiu da minha visão dentro da unidade. Falei, poxa, tô procurando um fornecedor que não tá, fornecedor não vem hoje, quebrou, não sei... Pô, se fosse eu, cara. Aí, irmão, depois que despertou... Uau, já porque quando eu desperto, eu já me vejo fazendo aquilo, cara. Para tudo, e se você não pegou esse insight, volta quantas vezes for necessário. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e coloque aqui embaixo quais foram os seus principais insights. Olha o que ele acabou de dizer. Se a minha mente vislumbrou, já visualizou aquilo, acabou. Acabou. Já é, não vai ser, já é. Inclusive, isso é bíblico. Isso é bíblico. Choveu 40 dias e 40 noites, dilúvio. Ok? Deus, ele faz um pacto, uma aliança com Noé.
todas as vezes que eu olhar para o arco-íris, lembrarei do pacto da aliança que eu fiz contigo. Se ele, na sua onisciência, todo-poderoso, precisa olhar para algo para lembrar, qual que é a receita que a gente tem aí, cara? Eu preciso ver todos os dias a vida dos sonhos que eu desejo. Verdade. E se a sua mente vislumbrou, acabou. Não tem como não ser, cara. Já aconteceu. Eu só vou o quê? Tangibilizar aquilo, porque a minha mente já visualizou. Se a mente humana visualizar algo, cara, vai conceber. Não tem como ser diferente. Verdade. Então você foi, vislumbrou essa oportunidade, já visualizou. Como que foi daí, Bira? Aí daí foi pôr em prática, né? Que não é fácil. Tem os desafios. Promessa, processo, propósito. Em tudo. Tudo vai ter. Então era mais um episódio, né? Eu tô no processo. Tô quase chegando no propósito. Quase chegando, amigo. E a gente vai chegar. É fácil, não é? Nossa, a gente vive num país onde a carga tributária é muito grande, né? Então você tem um gasto muito grande. Para você ter uma empresa legalizada, você ter uma empresa correta dentro do mercado, isso te dá um custo, te traz um custo, né? Então, a gente está no processo. Mas a gente vai chegar, não vou desistir, não. Uau. Daí falta muito pouco. Alguns avarais a gente já conseguiu, algumas autorizações a gente já conseguiu. Na verdade, acho que está faltando mais agora a minha parte do que qualquer outra documentação. Uau. E é tão bom ver esse padrão de crescimento. Bastou um anúncio de um doido deitado na linha do trem para chamar a atenção de alguém, chamou a atenção de alguém conhecido que foi disruptivo, você investiu no método antiplantão, começou a empreender hoje a cuidar RJ, está num outro momento, em outro patamar, em ascensão, você já viu uma outra oportunidade e já está nessa outra oportunidade durante o período de processo. Entende? E, Bira, durante esse percurso, em pouco tempo você pegou a plaquinha de 50k de faturamento do método. Foi em que? 3, 4 meses? Eu não lembro. Acho que foi 5 meses, não foi? 5 meses. Lembro, acho que foi em janeiro, não foi? Que teve o... Foi em janeiro. Foi 3 meses. Então, olha, em 3 meses, pegou a plaquinha de 50k de faturamento. Uau, cara, isso é surreal. E o que mudou, Bira? O que mudou financeiramente? O que mudou na mentalidade? O que mudou na sua visão de mundo desde outubro, ao fechar o primeiro contrato, até hoje? Outrora, um valor simbólico precisou aguardar para iniciar no método. Verdade. Tá? E hoje, quando você para olhar a situação anterior para aquilo que Deus está permitindo vocês cuidar RJ, viver hoje. Seja assim, bem intrínseco. Traga isso na realidade, Bira, porque na essência as pessoas não conseguem compreender o quão desafiador é empreender, mas o quão satisfatório financeiramente é. Sabe por quê, Bruna? Quando você fala assim o seguinte, cara, eu tô empreendendo, eu não sei quanto eu vou faturar no próximo mês, depende única e exclusivamente de mim, mas se eu colocar pressão naquele negócio, estudar, desenvolver habilidades, fazer o que precisa ser feito, cara, eu vou crescer. Isso. Não tem como, o fruto não cai longe da árvore, cara, não tem como. Então, se você está no caminho, coisas boas vão acontecer durante esse percurso. Verdade. E o financeiro, ele corrobora com isso. Então, eu prefiro muito mais julgar o sacolão da esquina de onde eu moro, o dono da padaria de bairro de onde eu moro, mas eu julgo ele por estar ali sofrendo na concepção do mundo, tá? Do mundo teoria marxista e freiriana, que te enquadra dentro de um sistema, do que olhar para a realidade. Aquele cara tá ali no sacolão, cara, eu acho que ele tá sofrendo, mas ele tá dirigindo uma Porsche. Ele tá dirigindo um Volvo, ele tá dirigindo uma... Verdade. Entende? Então a gente sabe, cara, que vender o seu conhecimento, vender um produto, um serviço ou acesso, te faz alcançar patamar completamente diferente. Muito. Diferente de você vender o seu tempo para um CLT. Se você vende o seu tempo para o CLT, o que te espera? O salário. O salário é uma ajuda de custo para roubar os teus sonhos.
Então o salário, o patrão determina o que vai colocar na sua mesa. Ele que determina o que você vai comprar quando você vai no mercado, qual carro você vai dirigir e quais viagens você vai fazer. Só que você fez isso de uma forma disruptiva. No último evento, o Café de Negócio, imersão presencial, você falou assim, Wallace, eu estou impactado o quanto meu financeiro mudou. Então, assim, ô Bira, eu sei que muitas, centenas, milhares de pessoas que vão te ouvir querem entender essa parte. O que mudou financeiramente? O que mudou na sua mentalidade? E o que você pretende e almeja para os próximos passos? Então, Wallace, do início até hoje, a gente teve uma mudança assim de qualidade de vida, de padrão de vida, 100%, cara. Porque hoje eu tenho uma vida mais tranquila financeiramente falando, sabe? Aquelas contas que te atordoavam, sabe? Que você não conseguia pagar, que a gente não conseguia pagar. E hoje a gente já consegue arcar com os nossos compromissos, tá? E você ainda consegue proporcionar bons momentos à tua família, sabe? Junto com sua família. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Então, se eu dissesse assim, lá atrás, antes de eu começar, se alguém me falasse que hoje eu estaria aqui, na situação que a gente está hoje, antes de eu conhecer o método, eu não ia acreditar, cara. Tamanha foi a transformação, tamanha foram os processos pelos quais nós já passamos e conseguimos chegar aqui. Tá? Se a gente for fazer um comparativo, né, é uma mudança radical, cara, de vida, de mentalidade. A mentalidade hoje, eu já penso de uma forma diferente sobre empreendedorismo. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Hoje eu vivo essa realidade, então é uma realidade que a gente está começando, a gente está engateando, mas que eu tenho a certeza, a firme convicção de que vai continuar transformando nossas vidas. E é um legado que eu pretendo deixar aí para eles, gerações futuras, e para quem está começando agora também. Uau! Atualmente, são quantos contratos ativos você tem? Essa pergunta é um pouco difícil. Porque essa semana eu estava até sentado lá escrevendo, porque mês passado, não lembro exatamente, a gente rompeu 2 contratos e aí também teve uma perda. Só que nesses já entraram outros no lugar. Então eu fiquei meia perdida. Uau! E aí eu não sei exatamente. Uau! Faturamento hoje, Bira, mais de 50 por mês, menos de 50? Mais de 50. Uau! Mais de 50. Mais de 50. Uau. Mas a contadora fica doida com a gente. Vale a pena, gente? Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Wallace, não, pera aí, eu tô nervoso. Gente, vamos lá. Não, eu que vou falar aqui. Olha pra câmera, tu olha pra cá. Galera, quando o Bira foi iniciar no método, estávamos falando de um valor simbólico de R$300. Eu não tinha. A sua empresa hoje fatura mais de 50k por mês. Mais de 50k. Dá pra tirar pra Labora? A gente movimenta... Fora as famílias, né, que a gente tá por trás, né? Então vamos lá. O que representa para vocês hoje, Bruna? Para você primeiro e para você, Bira, depois. O que representa empreender? O que representa movimentar a economia? O que representa gerar empregos? Não é só sobre colocar dinheiro no bolso. Se for só sobre isso, eu vou ficar por isso. Sim. Não tem propósito, tá? E eu entendo que é muito mais além. Vai muito mais além do que 50k. 50 é uma frequência, é um número. Mas se eu não respeitar o que vem por detrás disso, que é o que me move, que é o propósito, eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Então, o que representa esse momento hoje para você, Bruna? Você não é o braço direito do teu pai, você é o seu pai, né? Você... É o bastidor que coloca a mão que funciona. Você é o que manda ele pro de frente ali, ó. Vai gravar, vai fazer isso. Você... Então, assim, Bira, coraçãozinho, desculpa, todo o carinho do mundo pra ti, cara. Mas tem uma gigante aqui. Tem. Entende? Tem. Assim como eu tenho minha esposa que tá ali o tempo todo. E eu tô treinando a minha princesa Sofia também, né? Falei isso pra vocês outrora. Mas eu vejo na Bruna um coração ensinável.
tá? Tanto para o digital, que você também faz parte da minha mentoria, mas também, né, empreendendo com seu pai, um coração ensinável, um coração modável. Você vê a oportunidade, você vê as circunstâncias. De todas as pessoas que entram para me perguntar alguma coisa, entram em contato comigo para me perguntar alguma coisa sobre empreender com cuidados domiciliares, você é muito assertiva. Então, de forma bem direta, como tem sido esse processo para você? O que teve que mudar na sua mente? E você vendo essa ascensão do seu pai, e o que ele bem disse, né? O que seria de mim se não fosse Bruna? E como que para você é suportar tudo isso, mexer na economia e gerar emprego? A sua empresa, o negócio de você está gerando emprego. Como que é para Bruna hoje? Igual eu falei, ano passado eu fui ser CLT, né? E eu era nutricionista, então eu tinha... Sobre minha responsabilidade, acho que umas 60 mulheres, porque eram 10 cozinhas que eu tomava conta. Então, ali, eu já levei o legado que era dele, né? Por mais que eu estivesse acima das meninas, eu sempre tratei todo mundo igual, com respeito. Nunca precisei falar, eu sou a responsável pela cozinha, porque elas sabiam. Então, assim, sempre soube me portar a elas. Então, eu levei isso. E quando aconteceu a cuidar... Eu me vi na mesma situação de liderar, né, digamos, as cuidadoras em si, porque querendo ou não, eu que sou a responsável, né, por contratar elas, então eu tenho essa visão de entender a casa, de entender o paciente e entender o perfil da cuidadora que eu vou colocar lá, porque eu acho muito importante ela se encaixar, né, tá ali igual para poder combinar tudo certinho. Então, eu tenho essa questão muito de encaixar as cuidadoras certinho, esse cuidado. E sobre a questão da administração, eu fiz, sim, um técnico de administração, várias coisas, mas nunca na minha vida imaginei usar, até porque foram muitos anos atrás, acho que eu tinha uns 12 anos, 13, não lembro. Então, assim, nunca imaginei usar. E quando aconteceu a cuidar em si... Como ele trabalha, eu falei, vai ter que ser eu, né? Vou ter que dar o meu jeito aqui de organizar isso aqui. Então, eu comecei a organizar da minha forma, fazendo planilha, anotando, vendo quanto que vai entrar, quanto que eu vou guardar, quanto que eu vou gastar. Se vão mexer no isso, caixa, né? Se alguém vai pegar, né, a conta da empresa ali para poder pagar uma conta pessoal e liga para o Wallace. Eu brigo, né? Então, assim, eu precisei me organizar toda nessa questão. Portanto, todos os meses eu faço uma planilha, tá? Com tudo que entra, com tudo que sai, com tudo que eu vou gastar, com quanto... Tudo eu anoto e mando pra ele. Resumindo, ele só vê mesmo, assim, depois que eu já tomei a decisão, depois que eu já fiz, ele vê, entendeu? É só pra ele ficar ciente. Hoje eu consigo já organizar melhor essa questão. Tenho meu caixa, né? Tudo certinho. Eu só comunico mesmo, vou deixar isso, vou fazer isso, tem que pagar isso. Igual ele falou agora, com essa questão da empresa, então a gente está tendo um gasto maior com questão de alvará e tudo mais. Então, assim, eu até mandei para ele, foi ontem, eu acho, um post no Instagram falando que você precisa usar, né, a sua renda hoje, o seu trabalho hoje, para apoiar, né, os seus sonhos futuros, né? É um investimento que você está fazendo. Igual ele fez, ele investiu em uma coisa e agora, querendo ou não, ele está colhendo aos pouquinhos o fruto do que ele plantou um dia, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que fica sempre de capa no meu celular, que fala que o ambiente que você está hoje, você não quer estar mais ali. O que você vai fazer? Você vai dar um passo. Aí você vai falar, um passo não vai me levar aonde eu quero, mas ele já vai te tirar de onde você está. Então, assim, por mais que seja um passinho de cada vez, de formiguinha, né, hoje eu olho às vezes e fico assim, caraca, olha quantas mulheres eu tenho aqui, sobre minha responsabilidade, sabe? Eu costumo, desde o início, eu sempre falei pra ele, primeiro elas, depois a gente. Uau. Tá? Não importa. Se, meu caixa quebrou, eu não vou ter dinheiro pra mim. Não importa. Uau, elas estão lá, entendeu? Elas estão lá, primeiro elas. Depois, por último, eu. Então, eu sempre priorizo muito isso. Entendo e respeito muito elas, porque eu sei que também sem elas, né, querendo ou não, elas estão lá na ponta. Então, eu trato muito bem todas elas, para poder... E todas elas eu conheço mesmo, assim, entendeu? Faço questão de ir, faço questão de ver. Quando eu faço visita mensal, a gente sempre se conhece, então a gente está sempre
ali juntinho. Igual ele falou, essa questão da unidade, eu acho que é muito importante. De você entender o lado também da pessoa que está ali te servindo, que está ali fornecendo, está ali levando o nome da sua empresa, né? Então, a gente tem costume, às vezes, de gravar vídeo e mandar para elas, como se fosse ensino, né? Um treinamento. Então, a gente faz. Uau. Porque é importante, ela tá ali levando o nome da sua empresa. Então, é importante você cuidar delas também, porque, né? Então, isso é muito legal, essa conexão tanto com as cuidadoras, quanto também com os familiares. Porque aí você acaba criando um vínculo também. Tem um senhor que ele é super, assim, todo mês eu faço questão de ir visitar ele. Eu não vou visitar o idoso, eu vou visitar ele. Porque ele gosta de conversar, então eu tô sempre lá, assim, para poder, né, tá ali mesmo presente para ele, sabe? Uau. Acho que é essa questão mesmo de administrar isso tudo. Isso é bom, né? E... Bruna, qual que é a sensação de saber que a Cuidar Sem no RJ tá gerando vaga de emprego, tá permitindo com que outras pessoas coloquem o pão de cada dia na mesa? Outrora, em menos de um ano, a realidade de vocês era uma, e hoje a realidade de vocês é outra, completamente diferente. Daqui a pouquinho, ou se não já, vocês estarão aí faturando mais de 7 dígitos por ano, de forma bem simples, porque o mercado proporciona isso. Mas como que é para você, no seu coração, saber que a sua empresa, o negócio de vocês está gerando vaga de empresa e está mexendo no PIB, na economia do Brasil? É muito interessante você ver que quando você começa a conversar com as cuidadoras, você já começa a ver a realidade também que elas vivem, né? E aí você olha a realidade dela e você começa a pensar na questão de eu tô ajudando ela também, na família dela, né? Ela também, que ela também tem sonhos igual eu tenho, igual você tem, a cuidar da família dela, ela quer o melhor para a família dela. Então a gente começa a entender assim, você vê a pessoa e você fala, caraca, eu tô ajudando ela. Eu tô ajudando ela a fazer o básico às vezes, porque às vezes a gente entende, entendeu? Eu já recebi cuidadora falando, tem como você me adiantar meu pagamento? Eu preciso comprar um remédio, tô precisando em casa. Então você fala, caraca, eu posso, entendeu? Isso não tem preço, cara. Isso Uau! não tem preço. E isso é muito legal, você vê que o seu, aí eu vou lá, mexo lá nas minhas economias, mas eu tenho para poder dar esse suporte para ela. E isso é muito legal, porque você vê, você como CLT, você não vai chegar lá pro seu patrão e vai pedir ele assim, né? Às vezes você até pede e ele não vai conseguir, porque ele também tem alguém superior. Então hoje eu consigo entender isso, que eu consigo ajudar. Por mais que às vezes pra mim, não é nada. Mas pra ela, eu sei que vai ser, às vezes, tudo. Então, assim, é muito interessante você ver que você consegue ajudar alguém. Tô assim, me controlando, sabe por quê, cara? Quando eu pedi a exoneração de um cargo público como enfermeiro, o que eu mais ouvi, cara, até maluco, abandonar uma história, abandonar mestrado, abandonar isso pra se aventurar, cara, dentro do empreendedorismo. Caramba. Birá, se eu não tivesse tomado a decisão, essa linha temporal aqui não estaria acontecendo. Verdade. Conseguem captar isso? Se um doido maluco não tivesse pedido a exoneração de um cargo público por conta de pandemia, eu não teria criado o método, eu não teria colocado a cara a tapa para poder abrir uma empresa de cuidados domiciliares, não teria hoje mais de 6 mil alunos. Isso só foi possível porque alguém tomou a decisão para que nós pudéssemos estar aqui. Verdade. Bira, para quem quer começar, seu Joaquim lá na ponta, tá com medo, com inseguranças, e para quem já está também dentro do método ou no processo, mas ainda não desbravou, qual que é o conselho que você dá para essas pessoas? Cara, para quem tá começando agora, eu vou dar o seguinte conselho, Wallace. Não é fácil. Esteja pronto, esteja preparado para o processo. Mas com certeza você vai alcançar o seu propósito. Você não tem a menor sombra de dúvida disso. Você vai ter muitos erros, vai ter muitos acertos. Quem está começando é normal. Vão ter muitas dúvidas, normal também. Mas, cara, não desista. Não desista. Sabe, eu tive a sorte, sabe, de ter
a Bruna e tem a Marilza, minha esposa, que tá junto comigo. E se não fosse ela lá atrás, quando a gente ainda era técnica, ela era técnica junto comigo. Primeiro ela me ajudou a fazer a faculdade, depois eu ajudei ela a fazer. Nós estamos juntos, temos uma trajetória muito bacana até eu estar aqui. Agradeço muito a ela por eu estar aqui, também é graças a ela. E se você ficar com medo, você que está começando, se você ficar com medo, porque o medo ele te trava, cara. O medo não te deixa você chegar onde você tem que chegar e aonde você com certeza chegaria. Porque o medo faz tudo para quê? Para te paralisar. Para você não conseguir. Ele fica o tempo todo ali, ó. Você não vai conseguir. Ó, vai dar errado. Vai quebrar. Ó, você não vai conseguir cliente. Ó, vai conseguir cliente. Ó, você não vai conseguir ter um banco de dados. Não vai ter gente para trabalhar. Ó. Isso é o tempo todo. Então, se você ficar ouvindo isso e desistir, você nunca vai alcançar. Tá começando agora, irmão, arregaça a manga, segue o método, a orientação do método. Sempre falo, a orientação do método. Segue. Tem todas as estratégias ali que a gente já seguiu. A gente já foi a gente seguiu todas. A gente já foi pra porta do hospital, a gente já foi pra academia, a gente já peguei até cadeira na porta do hospital para entrar com o paciente. Eu segui todas, irmão. Sábado e domingo eu ia pra Zona Sul panfletar. Panfletar mesmo. Sábado e domingo eu tava lá embaixo, eu e ela, a gente andando. Bora, Bruno. E ela gravando e a gente panfletando. Uau. Não tem como não dar certo. Agora, não é fácil. Se eu aqui falar pra pessoa que tá começando agora que vai ser fácil pra ela, não, eu vou estar mentindo. Não é fácil pra ninguém. Não foi pra mim, nem vai ser pra ela. Uau. Mas como eu cheguei, tô engateando ainda. Mas ela vai chegar também, com certeza. Sensacional. Estamos chegando no final desse momento, assim, para mim, essencial, maravilhoso poder ouvir vocês, conhecer um pouco dos bastidores. E eu quero trazer uma reflexão dos dois, primeiro com a Bruna. Bruna, o ano é 2024, outubro, seu pai acabou de comprar um método, te deu a notícia. Se você pudesse parar no tempo, que não tem muito tempo, é menos de um ano, e olhar para aquela Bruna de lá quando recebeu a notícia e dar um conselho para ela. Nesse período em que você se lançou full time no empreendedorismo, qual conselho você daria para aquela Bruna de menos de um ano atrás? Eu pensando. Porque de lá para cá eu só aprimorei, né, os meus métodos, né? Eu até conversei com ele essa semana que mais uma vez eu testei o meu método, né, de que a pessoa precisa aparecer para poder ter resultados, e mais uma vez eu vi lá. Então, assim, para mim, aquela Bruna lá, eu só diria continue mesmo, assim, sabe? Vá em frente, se lance sem medo, porque realmente é isso. Não tem outro método, não tem outro jeito, né? Você precisa realmente fazer acontecer, porque é isso, não tem jeito, botar a cara mesmo e... Porque o não a gente já tem. A gente só precisa o quê? Buscar o sim, né? Igual a gente falou no início sobre a questão do empreendedorismo. Eu tenho medo porque eu não sei quanto eu vou receber. Quantas vezes eu já fiquei assim, ai, nossa, tá tão parada aqui, vamos panfletar, ver se a gente arruma uns clientes novos? Assim, por quê? Eu sei que se eu quero mais, eu preciso buscar. Então, é isso. Uau, cara, que fenomenal. Não, é uma sintonia muito boa, cara. Uma sintonia, é maravilhoso. Assim, às vezes eu penso, ela fala. Às vezes ela pensa, eu falo. Isso é muito bom. E Bira, uma frase, um conselho, um livro que tenha te representado ou que te representou durante todo o seu processo de vida ou nesse processo de início no empreendedorismo. Cara, eu leio muito Napoleão Hill. Foi uma orientação que eu tive, eu pude ver na prática. Já conhecia ele antes ou começou depois? Não, eu conhecia, mas não tão profundamente como eu hoje conheço a partir do método. Sabe, é um ensinamento mesmo de vida. Eu aconselho, assim, quem não tem, quem nunca leu, que leia, cara. Assim, e seguir quem tiver a oportunidade de conseguir o método antiplantão, tiver a oportunidade de conhecer, cara, segue todo passo a passo, todos os ensinamentos. Irmão, daqui a um ano você vai estar aqui. Menos de um ano. Menos de um ano você vai estar aqui falando com o Wallace
e dando teu testemunho aqui de quão maravilhoso foi seguir. Uau, gratidão. Gente, sem palavras, chegamos ao fim de mais um episódio. Mas antes, temos umas surpresinhas pra vocês. Que rufam os tambores. Temos essa surpresinha pra vocês. É pra agradecer a presença, né, de vocês. É com um prazer e um privilégio muito grande. Quebra de protocolo. Tem teu vídeo pra fazer aquela mídia ainda? Ó, gente, fiquem à vontade. Isso daí é pra vocês, tá? Joel J. usa muito essa frase: o trabalho devolve. E aqui eu tô vendo exatamente isso, o trabalho árduo e duro de vocês. Não é fácil. E é só o começo. É só o começo. Essa plaquinha, Bruna. Caraca! É só o começo. Trabalho duro devolve. Aí, ó. É isso. Caramba, tá vendo? Olha, sem palavras, cara. Sem palavras. Para expressar o quão gratificante é poder participar, sabe? E o quão gratificante é a gente se ver hoje de uma forma tão diferente. Porque há um tempo atrás, bem pouco tempo, eu jamais, cara, eu idealizaria estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Eu só tenho a agradecer. Gratidão. Isso aqui é só uma lembrança, né? É um pouquinho aí de açúcar, né? A nutricionista. Mas hoje pode sair da dieta, né? Mas assim, é um pequeno agradecimento. O Biratã, a gente já se conhece aí, cara. Eu tenho 19 anos de casado, então a gente se conhece há 18. Que eu casei em 2000. Não, o tempo que eu tenho de casado foi o tempo que eu do hospital. Então eu te conheço há 19 anos. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Você me inspira como um ser humano cristão, um ser humano pai de família, um ser humano marido, um ser humano ali que tem a mansidão do Espírito Santo no teu coração. Não estou falando isso porque é podcast, já cansei de falar isso nos bastidores, né? Eu olho para sua relação, né, com a sua filha, com a sua esposa, isso me alegra, né? Eu fico aqui com meu coração já palpitando já para ter uma oportunidade de ter a minha filha um dia, né? Meu filho também sentados aqui ouvindo, participando. Então, assim, gratidão por este momento. Bruna, você é uma gigante, né? Deus, ele te forjou com um dom que talvez você nem soubesse, mas que você foi discipulada durante todo o percurso, né? As pessoas perguntam por que Salomão ele foi pedir sabedoria quando Deus apareceu para ele no sonho. Porque a palavra de Deus vai dizer lá, quando eu era tenro diante do meu pai, da minha mãe, eles me ensinavam, ele estava sendo discipulado desde criancinha, ainda que não só com palavras, mas com gestos, né? E você cresceu tendo essa oportunidade de estar sendo mentorado pelo seu pai. Então, assim, ser uma gigante, né? A sua calmaria herdada pelo seu pai ali, cara, é bom porque, tipo, tu não enxerga o problema. Isso é muito bom, vocês enxergam aonde vocês querem chegar. Então, parabéns por essa plaquinha de 100K. Logo, logo chegará outra em outros momentos, em outros podcasts. Tem uma frase final, Bira, tem uma frase final, Bruna. Fiquem à vontade pra gente encerrar esse episódio. Eu diria que... eu vou falar assim, em nome da Cuidar. Para você que tem um idoso em casa, cara, valorize. Dê muito amor, dê muito carinho. E se chegar o momento que você observar, sentir que precisa de ajuda de um profissional, não hesite não, cara. Peça ajuda. Porque você está cuidando, nós estamos cuidando de quem nós seremos amanhã, cara. Então, eu acho importante, você está precisou de ajuda, não hesite, não fique com vergonha. Você é ser humano, você cansa, você tem as suas tarefas. Peça ajuda. A gente vai estar pronto aí para te ajudar. Sensacional. Bruna, uma frase, um pensamento? Vou falar igual eu falei no Café de Negócios lá, né? Que é importante, o aparecer, né? Você mostrar quem realmente está ali para poder validar, digamos assim, o seu negócio. Para quem está iniciando é muito importante. Às vezes a gente acha que é bobeira, vai aparecer, o meu vizinho vai me julgar. O teu vizinho até vai te julgar mesmo, mas alguém lá na ponta vai entender e vai fazer sentido aquilo ali.
Uau. Então é muito importante mostrar mesmo, aparecer sem ter vergonha e é isso. É isso. Gratidão, tá? Chegamos ao fim de mais um episódio do Antiplantão Cast. Comenta aqui abaixo qual foi o seu maior insight, qual foi o seu maior aprendizado e coloca aqui abaixo também qual convidado que você quer ver aqui sentado na mesa desse podcast. Então é isso, meu povo, simbora. Até o próximo.